Olá, eu sou Adriano Moneta, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, tudo isso com o apoio da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da apreensão de drogas. E para falar sobre este assunto, o nosso convidado é Leonardo de Carvalho Silva, coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz. A nossa anfitriã da semana é a doutora Tânia Prado, presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF, para quem agora eu passo a palavra para que dê as boas-vindas ao nosso convidado. Doutora. Muito obrigada pela sua presença, sua participação. É muito importante para nós recebermos jovens, né, que se dedicam tanto a analisar esses dados. Né? Muitas vezes a polícia não tem esse perfil, né, para análise. Uma visão externa ajuda muito também a compreendermos como melhorar a segurança pública. Então, muito obrigada. Obrigado. É um prazer estar aqui participando e trazendo um pouco do conhecimento que é produzido pelo Instituto Sou da Paz, essa ideia de compartilhar e disseminar o conhecimento. Esses conhecimentos que vocês divulgam, eu considero como jornalista absolutamente relevantes para a gente conhecer a realidade mesmo da segurança pública principalmente. Aproveitando, você que está nos assistindo, nós vamos falar com o Leonardo hoje a respeito da pesquisa que ele coordenou no Instituto e que diz respeito à questão da apreensão de drogas e vários assuntos afins. Eu vou ler um trechinho só para a gente começar, depois já vamos para as perguntas e para o bate-papo. Ocorrências de posse para uso ocupam 40% do trabalho da polícia, revela a pesquisa. Metade dos casos de ocorrências de tráfico de maconha equivale a até 2 bombons, revela o Instituto Sou da Paz. O Instituto fez um levantamento para subsidiar o debate sobre a atuação das instituições do sistema de justiça, sobretudo as polícias, em ocorrências com drogas, e ajudem com isto a buscar o uso mais estratégico dos recursos disponíveis para a segurança pública. Deixa eu perguntar uma coisa para você para a gente começar o debate. Qual é a inovação dessa pesquisa que vocês realizaram? Bom, vamos lá. A maior parte da disseminação de informações envolvendo ocorrências de droga diz respeito à quantidade de ocorrências. Então, se o policial atender uma ocorrência, ele vai contabilizar sempre seja essa ocorrência de tráfico ou de posse. Em alguns estados brasileiros é feita essa diferenciação, e em outros é divulgado só o total de ocorrências envolvendo droga. Mas pouco se fala da massa envolvida em cada uma dessas ocorrências. E a gente sabe que essa quantidade de droga apreendida em cada um desses eventos difere bastante. Aqui no estado de São Paulo, a estatística pública divulgada contabiliza número de ocorrências de posse para uso próprio, de posses de ocorrência de tráfico e ocorrência de apreensão de droga onde ninguém foi preso ou apreendido. O que a gente tentou fazer foi extrapolar um pouco esses dados, observando o caráter de massa apreendido em cada uma dessas ocorrências, para estabelecer um perfil da ocorrência típica de posse, de tráfico, onde ela ocorre, quais são as ocorrências de maior relevância, quem apreende mais, enfim, trazer mais conhecimento sobre essa questão que é fundamental para a segurança pública brasileira. Doutora Tânia, a senhora tem alguma pergunta para a gente começar esse bate-papo? Então, eu trabalhei quase 4 anos na Delegacia de Repressão e Entorpecentes da Polícia Federal aqui em São Paulo e quase 1 ano, mais ou menos, em Foz do Iguaçu, que é a região de fronteira, né? Então, claro que há uma diferença grande assim, de trabalho, mas o que a gente notava na Polícia Federal é que a quantidade de droga em cada ocorrência, a quantidade apreendida, ela era muito superior, muito maior. Então, mesmo com efetivo pequeno, ali havia um trabalho mais de inteligência, né, um esforço maior para tentar pegar coisas ligadas a organizações criminosas e tal. Isso até hoje, né, acontece assim. Então, nós vemos essa diferença. Como é possível fazer mais com menos, né, com pouca gente? Claro, gostaria de ter um efetivo maior, mas a gente notava isso, que era possível. Mas, paradoxalmente, por outro lado, a gente vê nos estados que a Polícia Militar tem uma grande estrutura, um efetivo muito maior, comparado com a Polícia Federal, mas acabam muitas vezes se concentrando realmente nesses casos de flagrantes, tal, de quantidades menores, né? Eu queria ver a sua opinião assim, sobre isso, o que
pode estar comparando com os dados, né? Sim, acho que as polícias elas têm perfis de atuação muito diferentes. Aqui no estado de São Paulo, a Polícia Militar ela atua tanto no policiamento ostensivo, então onde ela acaba se deparando com pequenos traficantes e usuários, daí a pesquisa constatou também que a maior parte, por exemplo, das ocorrências de posse para uso próprio são encaminhadas para o DP por policiais militares. Isso também vale para as ocorrências de tráfico. E a maior apresentante de ocorrência, sendo polícia militar, dado o tipo de atividade que ela desempenha, isso vai influenciando bastante também os números. A gente teve um ponto que a gente considerou bastante interessante de observar, que foi, a gente analisou a distribuição territorial, onde essas apreensões eram feitas, por massa de droga. O que a gente observou é que, no caso da maconha, as maiores massas apreendidas se davam no interior. No caso da cocaína, se dava no interior e na região metropolitana. E no crack também, o foco era a região metropolitana. Então a gente foi observando dinâmicas muito diferentes, conforme o tipo de droga, que vai demonstrando que cada uma tem uma peculiaridade referente à logística, à cadeia do tráfico, e aí a atuação das instituições policiais, elas devem se complementar, né, para produzir um resultado mais eficiente, a impactar na cadeia do tráfico. O que a gente estava observando bastante no caso da participação da Polícia Militar é que nas grandes apreensões tem uma participação muito grande da Polícia Rodoviária. Por quê? Para fazer o transporte de grandes massas, não dá para fazer, por exemplo, em mochila ou em moto. É necessário veículos, né, sobretudo caminhões. E aí esses caminhões eles são apreendidos, eles são parados no deslocamento, nas rodovias. Sim, essa é uma diferença também. E a gente nota que muitas vezes não é tanto a tecnologia que vai auxiliar na investigação, né? Realmente continua sendo o trabalho, aquela perspicácia do policial, já adquirindo experiência também de outras investigações e tal, e observando aqueles alvos, que ele consegue alcançar ali a parte mais elevada da pirâmide, né, da organização criminosa. Agora, quando você imagina o dia a dia da polícia militar, como eles estão mais presentes na rua, então talvez aqui o que chama mais atenção são aqueles locais, pequenos pontos de venda de drogas, já direto para o consumidor, né? Aquilo que é mais visível. E já na parte de inteligência, que daí a Polícia Federal, desenvolve mais trabalho, aí que eles conseguem, né, pegar casos cocaína, um pouco de sangue. E esse impacto no final dessa cadeia de distribuição acaba impactando no volume de massa apreendida. Porque se a gente pensar na cadeia como um todo, ela sai grandes massas, chegando para cá, elas vão sendo disseminadas. E aí a massa ela vai se dissolvendo. Então essa atuação da Polícia Militar ela acontece mais aqui na ponta, né, onde pequenas quantidades de drogas são apreendidas por ocorrência. E isso é um ponto que influenciou bastante o resultado final da pesquisa, onde ele mostra, por exemplo, que a ocorrência típica de tráfico de drogas apreende 40 gramas de maconha, que a gente considera pouco. Né? 40 gramas já é tráfico? Tem uma questão do nosso Código de Leis que não tem uma quantidade limite que diferencia, uma medida objetiva, como acontece em outros países, como, por exemplo, Portugal. Então, na verdade, o policial ele avalia todo o contexto da apreensão para determinar se é tráfico ou se é posse. Né? De repente a pessoa está levando droga lá na Cracolândia, né, levando aos poucos pequenos potinhos ali, e esconde a quantidade maior em outro lugar, mas na hora do flagrante o sujeito fala, mas eu sou usuário, né? Tem essas diferenças. E até pensando, né, mesmo nessa questão do crack, então há um consumo maior, pelo menos aparentemente, né, a partir da indicativa, na região metropolitana. Então. Isso, é onde as maiores quantidades foram apreendidas. O crack tem uma peculiaridade, que ele é um subproduto da cocaína. Então, muitas vezes, é mais fácil transportar a cocaína e fazer esse trabalho químico de convertê-la para crack próximo dos pontos de consumo, né? Que é uma mercadoria de menor valor agregado, que compensa trazer a pasta base ou uma cocaína para convertê-la próxima de uma Cracolândia, por exemplo, dos pontos.
E também tem a questão dos produtos químicos, né, que usam para aumentar o volume da droga. Né? Sim, sim. Não tem tanta pureza, mas causa estrago, né, uma saúde. Uma limitação dessa pesquisa, e que a gente não achou maneira de vencer, é a questão a gente analisou a massa de droga apreendida, mas a gente não considerou em momento algum a pureza dessa droga. E também daria uma análise bem interessante de verificar, será que as maiores quantidades, aquelas que são apreendidas, por exemplo, em caminhões, possuem um nível de pureza maior do que são as apreendidas em pequenas quantidades? Muito provavelmente, né, porque aqueles tabletes lá, diretamente da Bolívia, dos países produtores, tem pureza também. Porque, na verdade, a gente não sabe qual é a destinação final desse produto. Os que são apreendidos próximo da capital, a gente consegue ainda analisar, interpretar que o mercado consumidor vai ser essa própria região. Esses que são apreendidos no interior, a gente não sabe se ele está passando pelo Estado, fazendo parte de uma rede de tráfico internacional. Então, assim, a qualidade, a pureza, nesse momento da apreensão, ela é maior do que uma droga apreendida próximo do seu mercado consumidor final. Né? É verdade. Geralmente pelo tipo de invólucro da droga já dá pra ter uma ideia mesmo. Quando ele vem com cocaína, uma coisa também. O tamanho de um tijolo, você já pode ter uma noção de que tá uma pureza maior. Uhum. Agora, quando começam a colocar em bolinhas e tal, então... ela já vai sendo acondicionada de uma maneira mais própria para chegar ao consumidor final, né? Exatamente. Essa é a diferença mesmo. Você disse que foi difícil, talvez, não foi possível, aliás, identificar a pureza. Uhum. E por quê? Qual foi a limitação? O que aconteceu? A pesquisa teve como fonte os boletins de ocorrência confeccionados na Polícia Civil. E no momento da confecção, muitas vezes o laudo não é agregado. Não era agregado, a informação não do laudo não está agregada. Sabe que é uma informação que demora um pouco e é condicionada em outras peças do evento. Mas aí já entraria no inquérito, né, doutora? O laudo? O laudo vai caso a caso. E a gente optou em focar em analisar essa base de dados dos boletins de ocorrência, que já demandou um belo trabalho de limpeza e análise e recodificação das variáveis para a gente chegar ao resultado final, que é bastante surpreendente. Quantos BOs vocês analisaram e por que o resultado final é surpreendente? A gente analisou mais de 300 mil BOs. 300 mil? Na mão? Não. Tudo manipulando via base de dados. Ah, tá. O que a gente fez foi pedir a base de dados referente a esses BOs. Entendi. A gente recebeu, fez todo um tratamento para fazer a limpeza, excluir duplicidades, chegar a uma base de dados final, onde a gente pudesse trabalhar com segurança, e dali começou a extrair alguns resultados. Essa base de dados ela dizia a respeito inicialmente às ocorrências envolvendo drogas. O que a gente pediu de dado além foi a massa de drogas envolvida em cada uma dessas ocorrências. Entendi. Então, a partir daí, a gente fez um trabalho para analisar um pouco, entender o quão diverso é esse universo de ocorrência de drogas no estado de São Paulo. Eu preciso fazer uma pequena pausa para encerrar o primeiro bloco, claro. Mas eu queria continuar com essa linha de raciocínio sua já logo no segundo bloco. O programa Segurança Pública em Debate de hoje está falando a respeito da apreensão de drogas. Este é o final do primeiro bloco do programa de hoje. Segundo bloco já, não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, que estamos conversando a respeito da apreensão de drogas. Eu vou reapresentar o nosso convidado de hoje, que é o Leonardo de Carvalho Silva, coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz. Ao lado dele está a nossa anfitriã de hoje, a doutora Tânia Prado, presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF. A gente falava agora há pouco a respeito do final surpreendente. Eu queria que você retomasse essa questão para o nosso telespectador entender melhor. O que surpreendeu de fato? Assim, o que houve? A gente analisou todas as ocorrências envolvendo drogas no estado de São Paulo, de 2015 a setembro de 2017, que era a informação mais atual naquele momento. E a gente, inserindo a informação da massa de droga apreendida,
a gente chegou à conclusão que do total de ocorrências envolvendo drogas, somente 3% da massa de drogas apreendida diz respeito a ocorrências de posse para uso próprio. Ou seja, são milhares de ocorrências anualmente desse tipo que geram resultado de somente 3% da massa apreendida. Os outros 97% de toda a droga apreendida nesse período foi apreendida em ocorrências de tráfico. Daí a pergunta, por que a gente ainda onera nossas instituições policiais para que elas fiquem empenhadas em ocorrências envolvendo usuários de drogas? Doutora Tânia, senhora delegada federal, ajude a responder aí, que eu também acho é uma boa pergunta, né? Quando eu vi assim, né, a pesquisa, eu pensei assim, nossa, são poucas pessoas lá na Polícia Federal conseguem fazer, porque o efetivo inteiro da Polícia Federal policial dá entre 10 mil e 11 mil policiais no país inteiro, criando diversas funções, desde polícia administrativa, passaporte e tal, até funções na investigação. Então, alguns setores ali de repressão entorpecentes tem 20 pessoas e que às vezes até, nossa, a Polícia Federal é um número enorme. Então, eu fico pensando assim, muitas vezes é uma questão de diretriz, né, de saber como fazer com aquele efetivo que você tem. Então, que casos você deveria priorizar. Isso eu digo não só na questão do tráfico de drogas, consumo também, mas com relação a outros crimes, né? Porque muitas vezes a polícia se sente na obrigação, há uma cultura ali também que o Ministério Público está sempre fazendo controle externo da polícia, e o caso chega lá e o policial tem que tomar uma providência. Então, muitas vezes, naquela fila de casos para serem analisados, às vezes um caso pequeno, insignificante, acaba tomando tempo do policial. Então, isso até na área de crimes cibernéticos também acaba acontecendo. Compartilhamento de imagem é uma imagem, a polícia vai lá abrir um inquérito para aquele caso. Então, acho que na questão ali do tráfico de drogas, dessas atenções, deveria ser repensado realmente como direcionar, né, como colocar a polícia para se concentrar nos casos maiores. E acho que deveria ser dada atenção também para as denúncias que as pessoas fazem, né, mas também não dar uma supervalorizada. Se chega lá, tem um sujeito vendendo, não sei. É claro, é importante acompanhar esse alvo, mas não ficar concentrado nas coisas pequenas, mas acho que deveria haver realmente uma diretriz de segurança pública maior. Né? E a pesquisa também foi olhar o outro ponto, o outro extremo, que são as maiores ocorrências envolvendo drogas. Então o que a gente fez foi pegar as maiores apreensões, as 100 maiores apreensões do Estado, para cada tipo de droga. E a gente entendeu que essas 100 maiores apreensões, no caso da maconha, foi responsável por metade da massa apreendida. Então, num extremo, eu tenho 100 ocorrências que apreenderam metade de toda a maconha apreendida no estado de São Paulo. No outro lado, eu tenho dezenas de milhares de ocorrências. E aí, qual foi o tempo? Quanto de recurso público foi gasto nessas centenas de dezenas de milhares de ocorrências? Para produzir um resultado igual a 100 ocorrências. Então, esse é o ponto que a gente traz também como conclusão do estudo, que é como que o recurso público destinado às polícias, a gente está gastando esse recurso. Quanto de recursos se gasta e se consome em ocorrências que não se gera impacto na cadeia de distribuição do tráfico. Ao passo que no outro extremo a gente tem ocorrências, geralmente que envolvem inteligência policial, envolve um outro tipo de recurso que produzem de fato impacto na cadeia de distribuição de drogas. Né? A gente tem alguns casos extremos, só para citar. A maior ocorrência de maconha, no caso, nesse período, foi uma ocorrência de 16 toneladas. Foi uma carreta apreendida. E foi uma ocorrência em que a carreta foi abordada, então não houve exposição de risco ao policial, foi uma ocorrência muito mais controlada. Então, assim, você conseguiu sanar e expor aquele policial menos a risco do que uma ocorrência em que o policial muitas vezes se envolve em confronto para apreender uma quantidade ínfima de droga. Então, a gente tem que pensar também no perfil dessas ocorrências, não só em termos de consumo de recursos, mas no risco a que a gente está expondo esses policiais. Quando a gente emprega inteligência policial para impactar nesse tráfico de drogas,
Acho que é uma ocorrência muito menos arriscada. Nesse caso, o senhor sugeriu, o senhor, chamando de você até agora, vou Fica à continuar no você. Você, ou o Instituto Sol da Paz, sugere o que exatamente? A doutora Tânia, tenho certeza, que sugere um investimento maior na polícia judiciária, que é justamente aquela que utiliza a inteligência para desmantelar grandes quadrilhas. O Instituto Sol da Paz tem o mesmo viés, o mesmo ponto de vista? O Instituto Sol da Paz sempre incentiva ações que utilizam inteligência policial. O que a gente tem observado em outros cenários é que a cooperação interagências tem surtido efeitos bastante interessantes, sobretudo nessa cadeia de distribuição de droga. É uma inteligência que extrapola uma única instituição policial. Então, é o acionamento de múltiplas agências para fazer um combate mais efetivo ao tráfico de drogas. Esse é um ponto que a gente está observando em várias outras realidades de outros países, que tem surtido efeitos bastante interessantes. Doutora Tânia, no Brasil tem esse tipo de cooperação entre as polícias? Então, agora, recentemente, né, com o lançamento do SUS, Sistema Único de Segurança Pública, né, no governo anterior, com o ministro Zuma, criou-se uma expectativa realmente de que as polícias se conversassem, os sistemas, as bases de dados, interagissem melhor, né? Até porque algumas vezes, né, a gente não estava tendo uma simples operação da Polícia Federal. Às vezes você estava lá cumprindo um mandado de busca e apareceu um policial militar que não sabia que estava acontecendo aquela operação. Então, eu imagino que depois a gente aperfeiçoou um pouco isso, tal, com umas formas de comunicação com a Polícia Militar, dependendo do caso, né, tal. Então, imagina isso, né? Um policial federal está lá fazendo a operação e já chega a Polícia Federal, a Polícia Militar achando que é um assaltante, fingindo que é a Polícia Federal. Então, essas situações não acontecem e não é o desejável. E até coloca em risco também os próprios policiais. Então, com essa integração melhor, com esses centros de comando também das polícias que surgiram nos grandes eventos. CICCs, né? Então, há um cenário ali, uma perspectiva que isso possa ser melhorado realmente. É claro que cada polícia tem sua atribuição, né, deve ser respeitado, mas eu acho que podemos evoluir muito mesmo em segurança pública com esse funcionamento do SUS. Deixa eu perguntar uma coisa agora a respeito mais para satisfazer a curiosidade do nosso telespectador, já que essa pesquisa abrangeu principalmente a questão da massa. Quanta droga é apreendida no estado de São Paulo? E vocês compararam aqui com outros estados ou não? A gente trouxe alguns dados. São poucos os estados no Brasil que divulgam esse dado de massa. O que a gente fez foi tentar entender um pouco, porque São Paulo, pela sua dimensão, a comparação fica até inviável, né? Pelos seus números maiores que muitos países. São sempre superlativos, né? Isso. O que a gente fez, então, foi analisar São Paulo com ela mesma, ao longo do tempo, para entender. Mas no período da pesquisa, e foi um número que impactou bastante, que chamou bastante atenção, de 2015 a 2017, foram 348 toneladas de maconha apreendidas pelas polícias estaduais. Então é um número que de fato impacta. É muito grande. É muito grande. E a gente pode também imaginar que que essas 350 toneladas são as que foram apreendidas, fora o que passou. Sim. Será que é muito maior, doutora? Alguns dizem que aquilo que a polícia apreende chega a 10%. Não é possível. Mas também já comentários assim, de que quando a polícia começa a fazer um grande número de apreensões, aí os criminosos migram para outras modalidades de crime, para praticar roupa, mas em tese, né, não tem acho que prova disso, né, se até pegar essa redução da página, mas se comenta os 10% é o que é apreendido, mas 10%, será que é isso mesmo, ou não? A gente não conseguiu achar nenhuma informação para fazer essa comparação, assim, por isso até que a gente se limitou. Se for isso, a gente está falando de 3,5, não sei nem o número. A gente não consegue, tonelada mais... A gente não tentou estabelecer nenhuma relação, porque de fato é um cálculo bem difícil entender quanto passa, né? E a gente falou de 350 toneladas de maconha. Foram quase 40 toneladas de cocaína apreendida nesse período, que também impacta pelo volume. Só no estado de São Paulo? Só no estado, pelas polícias estaduais. O estudo não considerou a apreensão feita por Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Se a gente for colocar o valor... Tem também, né, doutora? Bastante, por cento.
no Porto de Santos. Nos últimos anos vem crescendo bastante a apreensão de grandes quantidades de droga no Porto dos Portos. O Porto de Santos é um belo exemplo disso, feito sobretudo por Polícia Federal. Sim. E nos aeroportos também, né? Diariamente, aquilo que é pequena apreensão ali é mais de 1 quilo, né? Daquelas mulas do tráfico. Porque o Brasil, infelizmente, é um país de caminho, né? De passagem das drogas. Vai para a Europa, nos Estados Unidos, principalmente para a Europa. É uma rota bastante acessada, né? Pela rede, que a gente tem, são várias possibilidades de exportar esse material, e pela nossa estrutura de fronteiras, né? Fronteira seca, fronteira molhada, que é bastante ampla, é difícil monitoramento e vigilância, né? Se a gente fosse calcular um pouco o valor dessa droga, poderia chegar a um volume de monetário bastante grande. Imenso. E aí a pergunta é, qual o tamanho da economia que gira ao redor, né? Tudo subterrâneo, mas muitas vezes na própria operação Lava Jato você vê que aquele dinheiro do tráfico é tudo com o dinheiro da corrupção. Porque o doleiro trabalha para um, trabalha para o outro também. Então aquele dinheiro, de certa forma, é o mesmo que está circulando clandestinamente. Ou indo para o exterior, ou dinheiro de fora que entra aqui também. Então é uma coisa muito grave, né? Quando você pensa na economia. E são números estratosféricos em tudo, pelo visto. Porque é uma rede, né, como a doutora bem lembrou, que vai se relacionando com outras modalidades de crime. A gente não tem, por exemplo, uma cadeia específica de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico. Uhum. É uma rede ampla que vai estar a serviço de várias modalidades criminosas. E uma esbarra na outra, faz uma imbrica na outra. E para desvendar tudo isso... E a Polícia Federal e as polícias estaduais correndo atrás. Com inteligência, né? Eu acho que é a única forma de solucionar e de chegar de Como fato... já provado, aliás, por vários fatos que a própria mídia noticiou. E a importância também da cooperação internacional, né? Porque muitas informações vêm desses países que receberam a droga em containers, e aí a polícia que passa a investigar esses casos, mas também a cooperação internacional das informações que vêm dos outros países do fluxo de dinheiro também. Chama atenção, e aí também existem grandes investigações de lavagem de dinheiro do narcotráfico, né? Mas é muita coisa, muito trabalho, e aí se tivesse, né, realmente mais pessoas capacitadas, treinadas, uns concursos mais frequentes, seria um cenário melhor. Né? Leonardo, a gente precisa encerrar. Eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa e também ao Instituto Sou da Paz. Queria agradecer a presença da doutora Tânia como nossa anfitriã. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Hoje nós conversamos a respeito da apreensão de drogas. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.